Olá, segundo ano, tudo bem? A atividade de hoje é do Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. Nós vamos fazer as atividades que estão na página 100, 101 e 102. Nós vamos dar continuidade às atividades que nós estávamos fazendo, que são essas páginas. Olha, a 100, a 101 e a 102. Vamos voltar lá para o roteiro para vermos o que nós teremos que fazer. Nessa atividade é importante estabelecer a relação entre a organização das atividades cotidianas, né, do dia a dia, que vocês já sabem o significado dessa palavrinha, cotidianas, que são coisas do dia a dia, e a passagem do tempo. O objetivo dessa atividade é ampliar as noções que a criança tem em relação ao tempo, duração de tempo e a sua importância na vida cotidiana. Nós vamos iniciar a nossa aula com uma conversa. Vamos lá. Que atividades você irá fazer à tarde, após o almoço e à noite? Pensem aí com o responsável por vocês. Eu já sei o que eu vou fazer, porque todos os dias eu costumo fazer as mesmas coisas, né? Principalmente agora nesse período que nós estamos mais em casa, né? Nós não podemos sair, então todo dia eu faço as mesmas coisas. No livro, na página 100, você encontrará uma tabela. Com a ajuda do seu familiar, você deverá escrever as ações, as coisas que você realiza à tarde e à noite. Nessa tabela, você observará que também há um espaço para a professora preencher as ações que ela realiza à tarde e à noite. Então, vamos lá para a tabela, ó. Escreva na primeira coluna da tabela abaixo, com a ajuda do seu professor, mas aqui no caso vocês vão fazer com a ajuda do adulto aí que está ajudando vocês. As ações que você faz à tarde e à noite. Em seguida, copie na segunda coluna as atividades indicadas pelo seu professor ou professora que ele faz à tarde e à noite. As nossas ações, nós já escrevemos aí no roteiro que eu já vou mostrar para vocês. Então, aí, ó, tem 3 colunas essa tabela. Na primeira coluna, tem a tarde e tem a noite, que são as divisões, né? São 2 períodos diferentes. Na segunda coluna, tem ações dos estudantes, que no caso nessa primeira coluna vai ter a tarde dos estudantes e na terceira coluna ações do professor ou da professora, que são atividades que nós fazemos à tarde. Não se esqueçam, tem a coluna que vocês fazem e tem a coluna da professora que já está aí no roteiro que a professora escreveu. Agora vamos para o outro período, que é a noite. Tem as ações dos estudantes, que são vocês, e ações da professora, que a professora também já escreveu aí. Então, vocês vão escrever as ações de vocês, o que vocês fazem à tarde e à noite. E agora a professora vai ler o que nós fazemos à tarde e à noite. E vocês vão somente copiar, tá bom? Se nós estivéssemos na escola, seria assim também. À tarde, a professora prepara a aula, limpa a casa e lê um livro, lê algumas páginas de um livro. À noite, nós jantamos,
nós assistimos a um filme e nós vamos dormir, que vocês vão copiar aí na terceira coluna, nas ações do professor, à tarde e à noite. Prestem bastante atenção nessa divisão, tá, pessoal? Olha aí, na primeira linha tá à tarde, né? E na segunda linha está à noite, tá bom? Vocês, a mesma coisa, prestem bastante atenção nas coisas que vocês fazem à tarde e as coisas que vocês fazem à noite, ok? Bom, essa atividade está encerrada, né? Agora, nós vamos para a próxima atividade. Dando continuidade à atividade, nós vamos conversar um pouquinho. Você já sentiu saudades de algum fato muito bom que aconteceu há algum tempo na sua vida? Como a professora é mais velha, nossa, eu tenho muitas saudades de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Vocês vão conversar com algum familiar sobre esse assunto. Vocês são crianças, mas com certeza vocês devem sentir saudade de um passeio que vocês fizeram, de alguma reunião em família, de algum Natal, de algum aniversário que vocês passaram todos juntos, não é mesmo? Agora nós vamos fazer a leitura de um poema que se chama Canção do Exílio. Esse poema descreve a saudade que o autor sentiu em um determinado momento da vida. O escritor, quando escreveu esse poema, ele estava em Portugal, onde estudava, pois naquele tempo não existia ainda faculdade aqui no nosso país. Então, os jovens precisavam estudar bem longe de casa, no caso dele, em outro país, que foi em Portugal. Muitas saudades de sua pátria, ele sentia como um exilado. Exilado é uma pessoa que é impedida de morar no próprio país, então ele tem que ir para outro país morar. Então, ele fez o poema. No momento da leitura, nós vamos ver quais são os sentimentos do poeta. Que bons acontecimentos já aconteceu em sua vida no passado e o que espera em sua vida futura. Escreva esses acontecimentos no seu caderno. Só que nesse caso aqui é sobre vocês, não é sobre o Gonçalves Dias, que é o autor da Canção do Exílio. Então, para vocês não misturarem as atividades, a professora primeiro vai ler a Canção do Exílio, que é o poema do Gonçalves Dias, um poeta muito famoso da nossa língua portuguesa, do nosso país, tá? Então, vamos lá. Vocês têm essa Canção do Exílio aí no livro, nessa página 101. A professora vai ler a comanda para vocês. Acompanhe a leitura do professor do poema Canção do Exílio. A professora vai ler esse daqui que está no roteiro, que para mim fica mais fácil fazer a leitura, ok? Vocês podem acompanhar aí com o dedinho quando nós fazemos a leitura de algum texto, de algum poema, tá bom? O título é Canção do Exílio. Quem escreveu foi o Gonçalves Dias. Como é um poema, a professora vai recitar. Preste bastante atenção na entonação, né? A voz que a professora usa, as pausas que nós fazemos, porque é um tipo de texto diferente, né? Tem vários tipos de texto. Esse texto que eu vou ler para vocês agora é um poema. Ele tem um jeito todo especial de fazer a leitura. Vamos lá? Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha vida tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Para lá onde? Pro Brasil, né? Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Cá onde? Em Portugal, aonde ele estava, né? Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, pessoal, a professora fez a leitura, né? E agora sim, nós vamos voltar lá no roteiro, que tem uma atividade que é sobre vocês, que vocês vão escrever no caderno, tá bom? Que são quais os bons momentos, os bons acontecimentos que já aconteceram na sua vida, no passado, né? Não num passado tão longe, porque vocês são muito crianças, né? Muito pequenos, que deixaram saudade na sua vida, né? E o que vocês esperam para o futuro? O que vocês gostariam que acontecesse na sua vida no futuro? Então, vocês vão escrever uma comandinha, né? A comanda, ela é o que é para ser feito na atividade. Vocês podem colocar aí, né? Apesar que vocês já escreveram no caderno o cabeçalho. Mas para não misturar as atividades, vocês podem colocar como título dessa atividade, pode colocar passado e presente. Aí o passado, aí vocês vão escrever uma coisa que já aconteceu na vida de vocês, que deixou muita saudade, tá? Pode ser uma coisa ou duas coisas, tá bom? Aí agora, depois que vocês fizeram do passado, vocês vão escrever o futuro. O futuro é o que vocês esperam que aconteça na vida de vocês. Pode ser uma coisa ou duas coisas também, tá? Não esqueçam de colocar a comanda para vocês se lembrarem da onde que é essa atividade, ok? Nessa página 102, é a página do vocabulário do texto que nós lemos, do poema que nós lemos, da canção do exílio. Vocês vão perguntar, professora, o que é vocabulário? O vocabulário, pessoal, é o significado de algumas palavrinhas que são diferentes e nós não sabemos o que elas significam, né? Então, aqui no caso, o livro, o autor da atividade que fez a atividade para o livro, escreveu 3 palavrinhas que não são muito do uso do nosso dia a dia. Nós não usamos muito essas palavras, que provavelmente vocês não sabem o significado. Então, aqui tá, várzea, o significado, o vocabulário da palavrinha várzea. Várzea significa planície ou terreno plano, cultivável, ou seja, que tem como nós plantarmos, que às vezes pode ficar alagado pela água da chuva ou pela cheia dos rios e ribeirões. Vocabulário da palavra várzea. Agora, a palavrinha é exílio, vocabulário da palavrinha exílio. Exílio é ser obrigado a ficar longe de seu país, de sua terra natal, que foi o que aconteceu com Gonçalves Dias. Devido a não ter faculdades aqui no Brasil na época que ele estudava, ele teve que ir para
Portugal fazer. Ele foi obrigado a ficar longe da nação dele, do país dele. Agora a palavrinha primores. Primores significa beleza, perfeição. Então, no caso, no poema do Gonçalves Dias, ele estava falando sobre as belezas do Brasil que tem aqui, mas lá em Portugal não tem. Então, ele estava com saudades, né? Não que Portugal seja um país feio, mas ele estava sentindo saudade das particularidades, das peculiaridades que só no Brasil ele acha. Lá em Portugal as coisas são diferentes, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos chamar, tanto no particular, tanto no grupo, ok? Uma coisinha que a professora esqueceu de falar, para vocês colocarem a data na página 100, a página que vocês estão fazendo, o dia que vocês estão fazendo. Peça para um adulto ajudá-los a registrar a data que vocês estão fazendo essa atividade. Feito isso, né, vocês vão, depois que vocês fizerem a atividade da página 100, porque as outras duas páginas vocês não vão ter que registrar nada. Só na página 100, vocês vão pedir para um adulto tirar uma foto legível que dê para a professora compreender, né, o que está escrito, para nós fazermos as nossas anotações de quem está realizando as atividades, ok? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!